Nação. Grupo de pessoas que compartilham uma identidade comum, baseada em fatores como cultura, história, língua ou religião. E a nação rubro-negra compartilha uma coisa maravilhosa em comum: o amor pelo Mengão. E por falar em nação, dos grandes nomes da literatura rubro-negra, o escritor e acadêmico Rui Castro foi convidado pela Academia Brasileira de Letras para representar o mais querido no ciclo de conferências Gol de Letras, com a palestra Uma Vez Flamengo. Ele contou a história do time e contou também como o Mengão conseguiu unir gerações, raças e sotaques. 1 em cada 4 brasileiros é Flamengo. E como 1 em cada 4 não liga para futebol, sobram então para 2 brasileiros as outras centenas de clubes do Brasil. Desculpa. A oposição não se conforma, mas não pode fazer nada. O Flamengo é um caso de amor entre milhões e o Brasil. Poucas instituições serão tão historicamente nacionais como o Flamengo. A Igreja Católica, sem dúvida, e talvez o jogo do bicho. E olha que o Flamengo não promete a vida eterna, como a igreja, e nem um enriquecimento fácil, como o bicho. Ao contrário, às vezes mata de infarte e quase sempre só dá despesa. Mas uma coisa ele tem em comum com a religião e o jogo do bicho: a fé. É a matéria-prima de que as 3 instituições se alimentam. A diferença é que a igreja só paga dividendos depois da morte. Quanto ao bicho, tanto pode dar como não dá. Já o Flamengo costuma pagar seus dividendos espirituais quase toda quarta e domingo. Segundo Rui Castro, o Flamengo não é uma nação. A nação que é Flamengo, não é isso, Rui Castro? É isso aí, o Flamengo é um exército a serviço de uma fé. Onde talvez não seja cientificamente exata a frase de tão usada, logo se tornou um clichê, a de que o Flamengo é uma nação. Frase essa, segundo o escritor Edgar de Alencar, criada pelo deputado cearense Walter Bezerra de Sá na década de 70. Ao contrário, a nação é que é Flamengo. O Flamengo ser um exército a serviço de uma fé se refere ao grande romance O Vermelho e o Negro, do Stendhal, cujo personagem é um sujeito que está na dúvida se entra para o exército e bota a farda vermelha ou se entra para a igreja e vira padre e bota a batina preta. Então eu digo que esse foi o maior problema na vida dele. Se fosse no Rio, no Brasil, hoje, não teria problema nenhum. Virava Flamengo e ele conseguia conciliar as 2 coisas, o exército e a igreja, né? O exército e a fé. O Flamengo nasceu junto com a lâmpada elétrica, com a máquina de escrever e com o telefone. É da mesmíssima idade que o cinema e o gramofone. E nasceu antes do bonde elétrico, do automóvel e do avião. Surpreso? Pois não devia ficar. Afinal, fundado em 1895, o Flamengo já está no seu 3º século de existência. E por isso ele se sente tão à vontade aqui nesse recinto, porque o Flamengo é mais velho que a Academia Brasileira de Letras. Considerado por muitos o maior biógrafo do mais querido, Rui Castro tem a alma rubro-negra e consegue traduzir como ninguém em palavras o que é ser rubro-negro, e de uma forma bem descontraída. O Flamengo não é uma abstração, é um complexo de carne, ossos, tendões e músculos. Quando se fala nele, vem à mente os heróis que no decorrer das décadas têm vestido a sua camisa e formado times de sonho. Por exemplo, abelha, bigu, onça, telefone, tinteiro, manteiga e dendê, sapatão, foguete, bugica e beijoca. Desculpa, eu peguei a lista errada. A lista certa, esse é o time do pesadelo, gente. É porque eu sou o Flamengo.
Se eu fosse Fluminense, eu não seria assim, estaria todo encasacado, entendeu? Se eu fosse Vasco, estaria sério. Se fosse Botafogo, estaria neurótico. Então, sendo Flamengo, eu só posso ser assim, meio natural, né? A história do Flamengo, que já é tão bonita, né? Contada pelo Rui desse jeito dele, sempre bem-humorado, é o Rio de Janeiro inteiro. A gente só vai sempre aprendendo. Por mais que leia ele, tem que vir aqui e ouvir tudo de novo, porque o cara é fera. E como a gente vê aqui, Flamengo pra caramba desde pequeno. Sou muito fã do Rui, né? O primeiro livro do Rui que eu li foi o Vermelho e Negro, que saiu numa coleção dos times de futebol. Se eu não me engano, se chamava Camisa 13, era da Ed Ouro, né? E eu tenho ele autografado, que eu peguei autógrafo com ele na Bienal do Livro 2005, não esqueço. E ali ele conta as histórias, boa parte do que está naquele livro ele contou aqui hoje, com outras coisas e tal. Então, uma palestra maravilhosa, bem humorada, com essa coisa carioca, flamenguista, essa coisa da marra flamenguista, marra rubro-negra, né? O Rui é especial, Rui Castro, ele tem uma pena, a palavra, sempre muito bem colocada, e quando ele fala sobre o Flamengo, a paixão, ela ressoa. Todos aqui que estavam nesse momento especial perceberam o quão importante é o Clube Flamengo, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil todo. Eu sou de Natal, vim de lá, sou da Academia Norte-Rio Grande de Letras, e vim com todo entusiasmo para essa palestra, que foi assim comovente e trouxe inúmeros conhecimentos que eu não tinha. O Rui, ele está acima da média no que diz respeito aos escritores do Brasil, e quando ele fala sobre o Flamengo, todos se apaixonam. O Flamengo já é apaixonante e o Rui também. O premiado Rui Castro tem 76 anos e mais de 50 livros. Imortal na Academia Brasileira de Letras, imortalizou o amor pelo Flamengo ao escrever O Vermelho e o Negro, pequena grande história do Flamengo, uma das biografias mais populares do Mengão. Essa coisa de imortal, isso só existe lá fora, entendeu? Aqui na academia ninguém chama um outro de imortal, porque todos nós sabemos que todos nós vamos sair daqui de pé juntos. O Nelson Rodrigues dizia que o escritor brasileiro não sabe nem cobrar um lateral, né? Porque o futebol é muito pouco presente na literatura. Mas isso agora está mudando, né? Quer dizer, o Sérgio Rodrigues fez o grande romance O Drible, e outros estão falando mais de futebol. Então, é isso, precisamos trazer o futebol para dentro da literatura, e na academia já tem eu, né? Trouxe aqui, ó, o Rui, sempre de camisa do Flamengo, né? Mesmo quando ele tá escrevendo e lendo. O Rui tem uma coisa sensacional, que ele tá escrevendo e lendo, e o Flamengo tá jogando, ele só para de escrever quando o Flamengo ataca. Quando o outro time, ele volta a ler, volta a escrever. E esse que é o grande mistério, como é que ele consegue escrever tão bem há tanto tempo, né? Porque na hora que o Flamengo joga, ele continua trabalhando. A história que ele conta, né, da origem do Flamengo, da dificuldade, da quase morte, da união contra o Vasco da Gama, você ter várias torcidas se unindo contra a outra por uma questão da época, né, da independência e tal. Isso tudo fez com que o Flamengo alcançasse os rincões. Eu viajo pelo Brasil e é muito fácil você ver em qualquer lugar muita camisa do Flamengo por aí, principalmente no Nordeste. Aproveitar para dizer que eu estou organizando um livro de contos, né, sobre o Flamengo, né, ficção, com 22 autores, né, além de organizador, assino dos contos. O Rui Castro é uma grande inspiração e ele assina a 4ª capa, né? Se tudo der certo, o livro sai no início do ano que vem. Trouxe o livro dele para ele autografar. Estou aqui emocionado, realmente um momento de muita emoção, porque junta duas paixões, a literatura e o futebol, e mais uma que é o Flamengo. Os 30 primeiros anos dos quase 130 de existência do Flamengo foram traduzidos por Rui Castro da forma mais descontraída e engraçada possível. Quem disse que escritor não faz gol? Faz sim, e esse foi um legítimo gol de letras. Flá TV é mais Flamengo pra você.